Olá, pessoal, tudo bom? Mais um vídeo aqui no canal da nossa série Pergunte para Psi. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito frequente, é muito polêmico também. Tem pessoas e profissionais, né, que vão concordar comigo, tem profissionais que vão discordar de mim, eu sei disso, mas tá tudo bem, a gente pode continuar amigos mesmo assim. E o tema de hoje é sobre autodiagnóstico, ou diagnóstico de Google, ou um diagnóstico que eu mesma ouvi falar no TikTok, na internet, e eu acho que eu tenho isso, e isso é bom, isso ajuda, isso atrapalha, isso pode trazer prejuízos, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa questão do autodiagnóstico, né? Como é que eu descubro se eu tenho um transtorno mental? Eu posso me autodiagnosticar? Esse diagnóstico de Google ajuda, atrapalha? Então, assim, eu tenho algumas perguntas aqui para responder. Mas antes de responder as perguntas que as pessoas me mandaram, eu vou primeiro fazer um esclarecimento aqui de algumas coisas que eu acho importante, né? Primeiro, esclarecer o que é transtorno mental. Então, a gente não pode partir do princípio que todo mundo sabe o que é um transtorno mental. Então, a gente vai esclarecer isso, tá? Bom, um transtorno mental, né? E a gente não chama de doença, eu vou até falar um pouquinho aqui por que a gente não chama de doença, né? Ou desordem mental, né? Que é um termo que vem do inglês, né? Mental disorder. É, é também um termo que é criticado na atualidade, né? Porque vem desse conceito de ajuste, de reparo, da gente poder arrumar ali umas coisinhas, apertar uns parafusos, né? Dessa desordem e de repente trazer para a ordem, né? Então esse conceito ele também é questionado na atualidade, né? A gente vem de um histórico aí das doenças mentais, dos transtornos mentais, como a gente chama hoje, né? Da saúde mental, enfim, que é um histórico complicado, né? A gente vem aí da história da loucura, então a gente vem das pessoas que eram separadas, isoladas da sociedade, porque eram consideradas loucas, não conseguiam conviver em sociedade. E aí, à medida em que a gente foi evoluindo na ciência, a gente chegou, né, no que a gente conhece hoje, numa lista de diagnósticos, tá? Essa lista de diagnósticos, ela fica num livro, né, num livrão bem grande, é esse que está aqui atrás de mim, né, que a gente chama de DSM, esse aqui é a versão que está em inglês, que ainda não chegou no Brasil, que é o DSM-5-TR, né, que é o texto revisado do DSM-5, que é o que a gente ainda tem hoje, agora a gente está em janeiro de 23, né? A expectativa é que eles lancem aí ainda esse mês, talvez, né? Aqui no Brasil. Então, a gente tem esse manual, né, de transtornos mentais, que é onde a gente tem ali uma lista, tá? A gente não chama de doença mental, por quê? Porque se compreende, ou pelo menos a maioria dos profissionais, pesquisadores, estudiosos da área da saúde mental, entende que doença é quando a gente tem o curso, o prognóstico e a etiologia claramente definidas, tá? Quando a gente não tem nada disso definido, a gente chama de síndrome. Isso dentro da saúde mental, né? Sempre que eu falo isso, as pessoas perguntam: e a síndrome de Down, né? Bom, aí a gente tá falando de outra coisa. Tô falando aqui dos transtornos mentais, ok? Então, quando a gente tem, por exemplo, a gente tinha a síndrome do pânico, que hoje se chama transtorno do pânico. Por quê? Porque o curso, né, já é bem definido e o prognóstico hoje também já é bem definido, que antes não era, tá? Então, deixou de ser síndrome e passou a ser transtorno, tá? Então, na doença, a gente tem curso, prognóstico e etiologia definida. E nos transtornos, a gente não tem a etiologia bem definida, ou seja, a causa, tá? Então, a gente diz que a causa de todos os transtornos mentais é multifatorial. O que significa isso, né? Significa que o problema, né, do transtorno mental ele vem tanto de fatores genéticos quanto de questões familiares, quanto de história de vida, também fatores de personalidade, né? Então, tudo isso junto faz com que um transtorno mental possa aparecer, tá? Então, o que a gente define, né, por saúde mental é tudo aquilo que está fora, né, do escopo que a gente considera transtorno mental, ou seja, aquilo que não desvia de maneira acentuada da norma socialmente estabelecida, né? Então, para os transtornos mentais, a gente não tem exames laboratoriais, né, para que a gente possa definir os diagnósticos, tá? Então, sim, a gente está falando de diagnósticos que são
estabelecidos, né, a partir de critérios culturais, sociais, né? Então, para a gente dizer, por exemplo, que uma pessoa tem, vou dar um exemplo aqui, transtorno de personalidade antissocial, né? A gente precisa compreender que aquele comportamento daquela pessoa desvia acentuadamente daquilo que a gente entende como razoável, né? Que desvio seria esse? É uma pessoa que mente muito, que engana muito, que desconsidera o direito dos outros para o seu próprio benefício, né? Ah, mas todo mundo desconsidera um pouco. Aqui e ali, eventualmente, você se passa, né? Mas é o que eu estou dizendo, precisa desviar da norma de maneira acentuada, ou seja, na maioria das vezes, na maioria dos dias, na maioria das ações, dos comportamentos daquela pessoa, ela precisa ignorar o direito do outro para seu próprio benefício, né? Ela precisa enganar os outros, mentir para os outros, tripudiar em cima do outro de maneira acentuada suficiente para a gente considerar que aquilo ali não é normal, né? Que aquilo ali desvia da média, né? Do padrão das pessoas, tá? Então é assim que se define transtornos mentais, tá? Existe, obviamente, muita discussão em cima disso, né? Porque o que acontece? Se a gente não tem um exame de sangue, né? Exemplo, que possa ser feito para dizer assim, olha, essa enzima aqui está alterada, portanto essa pessoa ela está tendo um infarto, né? Como a gente tem em outras áreas da medicina. Mas se isso é mais subjetivo, ou seja, eu olho para aquele caso ali, eu digo, isso desvia acentuadamente da norma que é construída socialmente, né? E aí vem diversos questionamentos em cima disso. Primeiro, é subjetivo, né? A gente não tem dados objetivos, assim, né, para definir isso. Isso vai ser definido por entrevista, por avaliação do profissional que está ali investigando, né? Dependendo da questão cultural e social, então, isso poderia mudar de certa maneira, né? A gente já teve alguns diagnósticos que saíram, né, do DSM, dos manuais de classificação por conta disso, como, por exemplo, o homossexualismo, né, como era chamado no passado, que era considerado uma doença, um transtorno, e deixou de ser. Por quê? Porque a sociedade avançou, evoluiu, a ciência também avançou, evoluiu, e a gente viu que isso não é transtorno, que isso não é doença. Então, a norma social para definir isso foi modificada e, portanto, a gente compreendeu de outra forma. Recentemente, mais recentemente, né, do DSM-4 para o 5, lá pelos idos de 2012, 2013, a gente também teve uma pequena mudança nesse sentido, né, que foi o quê? Em relação ao que a gente chama hoje de transtornos parafílicos, né? Voyeurismo, sadismo, masoquismo, tá? Até lá os idos de 2012, 2013, qualquer pessoa que praticasse esses atos, então ela teria um quadro de um transtorno parafílico, como a gente chama isso, né? Que é a obtenção do prazer sexual por práticas não comuns, digamos assim, que desviam da regra, da norma. E aí, um grupo específico, né, de pessoas que se utiliza dessas práticas para obter prazer, né, que é chamado de BDSM, esse grupo específico reivindicou e disse, não, peraí, só é transtorno quando causa prejuízo. Mas se eu quero e se o meu parceiro ou a minha parceira também quer e nenhum dos dois está se sentindo prejudicado por essa prática, por que automaticamente vai ser transtorno, né? E aí o DSM, então, compreendeu que, de fato, né, para ser transtorno, a gente precisa de intensidade, a gente precisa de frequência alta e a gente precisa de um prejuízo clinicamente significativo para si e ou para os outros, né? Então, se há ali um consenso, né? Se há ali duas pessoas que decidem ter prazer daquele modo, nenhum dos dois está sofrendo, porque que automaticamente a gente vai classificar como transtorno, tá? Então, eles reviram isso, né? E aí eles propuseram uma classificação alternativa que é: existem os transtornos parafílicos, quando de fato causa sofrimento, mas existem aquilo que a gente chama hoje de parafilias, ou seja, pessoas que decidem, que gostam, que se relacionam dessa forma, né? Mas que não têm sofrimento clinicamente significativo nem para si, nem para os outros, né? E, portanto, então, seria classificado como uma parafilia e não como um transtorno parafílico. Então, as coisas vão mudando, a ciência vai evoluindo, né? Muitas pessoas veem isso como uma coisa ruim, eu pessoalmente não vejo, eu acho que ruim seria ficar estagnado, seria não mudar, né? Então, no caso, a gente tem transtornos mentais que vão entrando, vão saindo, e isso, na verdade, não é uma coisa ruim, né? A gente não precisa ver isso como um problema, mas sim como algo que
se a ciência evolui, então a classificação dos transtornos mentais, a forma como a gente entende as coisas dentro, né, da saúde mental também precisa evoluir, tá? E aí um outro ponto que sempre aparece muito, né, nas perguntas assim, é a questão da remissão e da cura, tá? Então assim, a gente tem cura para transtorno mental? Via de regra, a gente diz que não, tá? Tem alguns casos, por exemplo, de transtornos do humor, né, como depressão, tá? Que a gente pode chegar a considerar uma cura, mas via de regra a gente prefere falar em remissão total e remissão parcial, tá? Por quê? Porque eu sempre gosto de fazer uma analogia que é a seguinte: imagine que você quebrou o pulso, tá? Você foi, caiu, né? Machucou a mão e aí foi no médico, foi no ortopedista, o ortopedista te disse: olha, você quebrou aqui esse osso aqui, né? Rádio, sei lá como é que chama esse ossinho aqui. Eu sei que tem um rádio por aqui. Você quebrou aqui o rádio, né? E aí você vai ter que passar 15 dias, né, com uma tala, com o braço imobilizado, daqui a 15 dias você volta e aí eu vou te dizer. Pronto. Passou lá 15 dias com o braço imobilizado, daqui a 15 dias você voltou e o médico te disse, olha, eu vou tirar a sua tala, mas agora você vai ter que fazer 15 sessões de fisioterapia, né, pra você voltar aos movimentos, pra você melhorar, enfim. Aí você vai lá, faz as 15 sessões de fisioterapia, volta no médico e o médico te diz, tudo ok, tá? Seu osso tá já juntou, né? Tipo, tá tudo certo, tá sem problemas, pode seguir sua vida. Então, você tá curado. Por que você tá curado? Porque a não ser que você tenha uma osteoporose, um problema nos ossos, né? Ou que você, por um azar extremo, quebre de novo o mesmo osso, que é muito, muito raro, você nunca mais precisa se lembrar que você quebrou o osso do pulso. Sua vida segue normalmente, você consegue fazer as atividades, você consegue escrever, você consegue pegar peso, né, no treino, você consegue fazer tudo, né? Por quê? Porque seu osso consolidou, você fez fisioterapia, seus movimentos voltaram, tá tudo ok, pronto, vida que segue. Isso é cura, tá? Agora, quando a gente fala, por exemplo, de um quadro de ansiedade, o paciente teve ansiedade, o paciente tomou medicação, tratou adequadamente com a terapia que é padrão ouro, né? Que é a terapia cognitivo-comportamental clássica para os transtornos de ansiedade. E os sintomas desapareceram, né? Ele não tem mais sintomas de ansiedade, não tem mais ataques de pânico, não fica mais o tempo todo pensando nos problemas, etc. Ou seja, o quadro de ansiedade dele está estabilizado, tá? Sem sintomas que coloquem ele dentro da classificação de um quadro de ansiedade. A gente pode garantir para esse paciente, assim como o ortopedista me garante que eu nunca mais vou ter problema no pulso, a não ser que eu quebre de novo, né, aquele osso, num outro acidente, a gente pode garantir para esse paciente que ele nunca mais vai ter crise de ansiedade? Infelizmente não. Tanto que na terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha com o que a gente chama de prevenção de recaídas. Por quê? Porque a gente parte do princípio, inclusive, que recaídas podem acontecer. Ou seja, pode acontecer uma outra situação na vida daquele paciente que ele volte a ter, talvez, um quadro de ansiedade mais elevado. Talvez ele não chegue a crises, né? Se o tratamento foi bem feito, foi bem conduzido. Talvez ele não volte a ter ataques de pânico, né? Ele já consegue controlar isso melhor. Mas, assim, pode ser que ele volte a se sentir excessivamente ansioso, né? A ponto de incomodar novamente, a ponto de trazer prejuízo novamente, tá? Então, a gente já ensina o paciente, caso isso aconteça, o que ele pode fazer. Ou seja, a gente trabalha com prevenção de recaídas. Por quê? Porque a gente parte do princípio que o transtorno está em remissão, mas em algum momento da vida, por qualquer razão específica, aquilo pode voltar, aquilo pode incomodar de novo aquele paciente, tá? Então, a gente parte desse princípio e raramente a gente fala em cura, né? Para não dizer que a gente nunca pode falar em cura, né? Mas em transtornos, por exemplo, episódicos, né? Que são os transtornos depressivos, eles entram em remissão, né? A base genética segue lá, tá? Mas, assim, alguns profissionais falam que transtornos depressivos, por exemplo, a gente já pode falar em cura, porque já tem tanto tempo que o paciente não apresenta mais nenhum sintoma que a gente parte do princípio que aquilo ali está reestruturado, né? Inclusive do ponto de vista cerebral, tá? Já tem outros transtornos que são crônicos, como, por exemplo, a esquizofrenia, o transtorno bipolar, né? Então, esses transtornos, a gente vai precisar de medicação
pro resto da vida, não tem como. É como se o paciente tivesse um problema na tireoide, por exemplo, né? E ele precisa daquele hormônio tireoidiano ali indefinidamente. Então, na esquizofrenia, no transtorno bipolar, é semelhante, tá? Já tem outros transtornos que o paciente já nasce assim, né? Então a gente tem o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A gente tem o transtorno do espectro autista, né? Então a gente tem uma base genética preponderante, tá? E aí o que a gente faz é lidar com isso, né? Não tem como deixar de ser autista, não tem como deixar de ter déficit de atenção. O que a gente vai fazer é aprender estratégias para lidar melhor com isso, tá? E a gente ainda tem também os transtornos degenerativos, né? Como, por exemplo, as demências, o Alzheimer, etc. Tá? Então, a gente não fala em cura, né, para transtornos mentais, a gente fala mais em remissão, e aí essa remissão pode ser total ou pode ser parcial, tá? Como eu falei, todos esses transtornos, né, todas essas categorias de transtornos que eu citei aqui, episódicos, crônicos, neurodesenvolvimento, degenerativos, eles estão listados nesse grande livro que é o DSM, né? Tem uma parte do CID também que é separada, né? Que é ali onde ficam ali os transtornos mentais, mas o DSM, né, que é o Manual Estatístico e Diagnóstico dos Transtornos Mentais, é só sobre transtornos mentais, tá? E o DSM ele foi criado em 1952, né, pela Associação Psiquiátrica Americana. Antes disso, já tiveram outras tentativas de classificação dos transtornos, menos sistematizadas, né? Mas a APA teve aí o mérito, na minha opinião, de classificar e sistematizar os transtornos mentais neste grande livro que está aqui atrás de mim, tá? Qualquer classificação, gente, é complicada, né? Se eu sempre dou esse exemplo também, quem já assistiu a aula minha já me ouviu falar disso, se você for classificar as borboletas, a gente vai ter discordâncias. Eu posso querer classificar as borboletas por espécies, mas você pode achar melhor classificar as borboletas por cor. A outra pessoa pode achar melhor classificar as borboletas por tamanho, né? Então, assim, olha que eu tô falando de borboletas, um negócio, né? Um inseto, um negócio relativamente simples, assim, né? Imagina quando a gente está falando de problemas complexos, né, mentais no ser humano. Como que é difícil classificar isso, tá? Então, toda classificação é problemática. A gente já parte desse princípio, ok? Nenhuma classificação é perfeita e todas elas são problemáticas, tá? Mas, ao longo dos anos, né, a ciência foi percebendo que é muito difícil quando você não fala a mesma língua, quando você não tem uma organização para conversar sobre as coisas, tá? Então, assim, quando você classifica as coisas, nós estamos falando a mesma língua, ainda que a gente considere que a nossa classificação, a classificação que a gente decidiu juntos aqui usar, não é a melhor do mundo, mas, né, pelo menos, quando eu estiver falando das borboletas da espécie X, eu vou entender, você vai entender, a pessoa que estuda borboletas no Japão vai entender, a pessoa que estuda borboletas na Ásia vai entender, ou seja, né, na África, todo mundo vai entender. Por quê? Porque é uma classificação que todo mundo tem acesso e que a gente consegue conversar, tá? Então, a gente considera hoje que o DSM é ruim, né? Que o DSM não é, talvez, a melhor classificação que a gente poderia ter, ou existem muitos questionamentos sobre a forma de classificar, ou enfim. Mas é muito pior sem ele, né? Porque se a gente abandona essa classificação, como que a gente fica? Por onde que a gente seguia, né? Como que a gente vai desenvolver tratamentos para algo que nem classificação a gente tem? Então, assim, o DSM vem mudando ao longo dos anos, né? Eu sei que tem muitos profissionais aqui que me acompanham, também já falei sobre isso muitas vezes, né? A gente tinha uma classificação mais psicodinâmica, mais baseada na psicanálise. Hoje a gente tem uma classificação mais ateórica, né? Ou seja, não tem uma base teórica, é mais descritiva. Hoje a gente tem uma classificação que é muito mais dimensional do que categórica, né? Então, hoje a gente tinha as coisas muito em categorias, hoje a gente tem uma classificação que está mais num espectro, né? Ou seja, algo que vai do leve até o grave, e dentro disso cabe muita coisa. Então, a ciência vai mudando, né? E a classificação, ela vai tentando acompanhar essas mudanças da ciência, tá? Pode ser que um dia a gente tenha uma classificação melhor do que o que a gente tem hoje, né? Pode ser que um dia a gente consiga exames, né, diagnósticos para os transtornos mentais, o que vai ser ótimo. Por enquanto, a gente ainda não tem.
mas estamos tentando evoluir nisso, né? E aí, só para finalizar essa introdução aqui, para eu chegar nas perguntas, né, desse vídeo de hoje, quais seriam os prós e os contras que a gente tem hoje, né, do diagnóstico em saúde mental, tá? Então, a gente tem alguns contras, né? O primeiro, né, e talvez a maior crítica que se faça à classificação de transtornos mentais é que ela rotula, né? É que ela classifica as pessoas, põe as pessoas em caixas, né? E isso seria limitar a subjetividade do indivíduo, etc. Tá? Da forma como a gente entende hoje pela ciência, né? A gente sabe que um diagnóstico não é a pessoa, né? Existe o diagnóstico, existem características daquela pessoa, daquele sujeito, daquele indivíduo, enfim. Então, quando eu digo que uma pessoa tem, por exemplo, transtorno bipolar, eu não estou dizendo que essa pessoa que tem transtorno bipolar é igual a todas as outras que têm transtorno bipolar, né? Essa pessoa, ela tem um transtorno de humor, mas ela também tem características únicas, individuais, né? Então, sempre que a gente vai atender uma pessoa, né? Sempre que um psicólogo, um psiquiatra vai tratar uma pessoa com transtorno mental, a gente não entende que aquela pessoa é o diagnóstico, mas pelo contrário, existe uma pessoa para além daquele diagnóstico, tá? Então, essa é uma crítica que se faz, mas por outro lado, é aquilo que eu falei, né? Ter um diagnóstico facilita o tratamento, né? E melhora, inclusive, em termos de prognóstico. Por quê? Porque quanto antes eu consigo identificar um problema, né? Quanto antes eu consigo tratar, e melhor é o resultado daquele tratamento, né? E isso diz respeito, inclusive, a uma das questões polêmicas que eu quero tratar nesse vídeo, que é a questão do autodiagnóstico, tá? Que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas já vou adiantar um pouco aqui, que é o seguinte: se eu, num vídeo do TikTok, do Instagram, ou pesquisando no Google, vejo lá que, quem sabe, talvez eu possa ter um transtorno de ansiedade e eu fico com essa pulga atrás da orelha, o que eu faço diante disso? Ou pelo menos o que seria correto fazer diante disso? Eu vou buscar um profissional e dizer para ele: oi, tudo bom? Deixa eu te falar, eu vi no Google, né, sobre transtorno de ansiedade, eu acho que eu tenho. Eu vim aqui para te perguntar se eu tenho mesmo. Ótimo, o profissional vai fazer essa avaliação, né? E daí ele, se você realmente tiver, vai fazer o encaminhamento do tratamento adequado. E quanto antes você perceber isso e descobrir isso, e quanto antes você buscar o tratamento, melhor, né? Então, essa questão do autodiagnóstico, ela não tem só um lado ruim, né? Tem um lado bom também, mas eu vou falar um pouco melhor disso lá na frente, né? Então, se a gente não tem nenhuma classificação diagnóstica, como que a gente vai tratar as pessoas? A gente precisa, né, de um norte ali para que a gente possa fazer um tratamento, tá? E uma outra questão que sempre surge é: mas hoje é uma epidemia de transtorno mental. Hoje todo mundo tem TDAH, hoje todo mundo tem autismo, hoje todo mundo... Calma, jovem, calma, né? Nem todo mundo tem transtorno, não. Aliás, a minoria tem transtorno, tá? Então, se você estiver conversando com um bom profissional, um profissional que entenda, né, de psicopatologia, de classificação diagnóstica, nenhum bom profissional vai te dizer: é mesmo, hoje todo mundo tem transtorno. Não! Se você olhar a estatística, né, a incidência de cada transtorno, você vai ver que a maioria deles, aliás, eu não me lembro de nenhum, cuja incidência ultrapasse 5% da população. 5% da população. E aí você me diz assim: mas se somar tudo, mas não é assim que faz prevalência, né? Eu não posso somar quem tem ansiedade com quem tem depressão, com quem tem pânico, com quem tem esquizofrenia, e aí vai dar 100%, ou seja, todo mundo tem transtorno. Calma também, jovem. Não é assim que a gente faz estudos de prevalência, não, né? Então vamos com calma, porque eu não posso somar os 5% de cada transtorno, que aí vai dar 1000%, né? E as pessoas às vezes têm 2 transtornos, então eu tô somando depressão com ansiedade, eu tô pegando, às vezes, pessoas que estão nos 2 grupos. Então, eu não posso fazer assim, tá? Então, ou seja, não é a maioria das pessoas que tem um transtorno. Pelo contrário, é a minoria. O que acontece muitas vezes, e as pessoas têm essa percepção de que todo mundo tem um transtorno e eu tenho todos os transtornos que eu leio no Google, né? O que acontece é que os sintomas dos transtornos mentais, eles são sintomas comuns na nossa vida. Então, a ansiedade é um sentimento que todos nós sentimos. Todo mundo, em algum momento, já ficou ansioso,
né? A tristeza, né, que estaria ligada à depressão, também é um sentimento comum do nosso dia a dia, né? Muitas vezes nós ficamos tristes. Então, quando você lê a descrição, muitas vezes você se identifica, você diz, nossa, eu já me senti assim, será que eu tenho isso, né? A questão é, para ser transtorno, precisa de intensidade, frequência alta e sofrimento clinicamente significativo, tá? Então não é porque eu gosto das coisas organizadas que eu tenho toque. Por que eu não tenho toque? Porque apesar de gostar de uma organização assim, mas eu não passo horas arrumando esses livros. Eu não deixo de dar uma aula porque eu estou arrumando os livros da minha estante. Ou eu não deixo de sair com a minha filha no final de semana porque eu preciso rearrumar todos os livros da minha estante. E isso leva 6 horas do meu dia. Eu arrumo, desarrumo, arrumo, desarrumo, arrumo, desarrumo. Ou seja, gostar dos livros arrumados não me causa um sofrimento clinicamente significativo. Eu arrumei e eles estão aí. Tudo certo. Ah, não tá tão perfeito, poderia estar melhor, tem uns mais altos, outros mais baixos, poderia, mas vida que segue, né? Agora, talvez se eu tivesse toque, eu não estaria dando essa aula aqui agora, porque eu estaria rearrumando os livros, porque esse aqui tá mais alto do que o outro, e o outro tá um pouco mais alto do que um, e aí eu preciso alinhar todos, e aí eu passaria horas fazendo isso. Entende a diferença? Então, se não tem frequência alta, se não tem intensidade grave, e se não tem um sofrimento clinicamente significativo, ou seja, não atrapalha a sua vida, você não deixa de fazer as coisas por causa daquilo, então você não tem um transtorno, tá? Então, é importante a gente entender isso, porque senão as pessoas elas ficam lendo as coisas na internet, né? E elas ficam achando que a partir de agora todo mundo tem déficit de atenção, porque em algum momento as pessoas são desatentas, né? E não tem nada a ver com isso, tá? Então é importante fazer essas diferenças, assim, para a gente conseguir entender alguns pontos, né? E a gente partir ali das mesmas ideias, né? Para que a gente consiga identificar melhor e separar melhor as coisas, tá? Então, a gente tem sim, né? Um número crescente de diagnósticos, ou seja, se você comparar o primeiro DSM com o DSM atual, a gente teve um número significativo, né, de transtornos que surgiram, né, por exemplo, mas isso não significa dizer que todo mundo vai se enquadrar em algum desses critérios, tá? Então, assim, a gente precisa entender, né, essas questões aí, porque senão a gente sai dizendo que todo mundo agora tem déficit de atenção, porque em algum momento todo mundo se distrai um pouco lendo um livro, né? Ou todo mundo que não consegue se concentrar numa leitura tem déficit de atenção. Então, esses aí são erros clássicos de quem não entende de diagnóstico, não entende de psicopatologia, tá? Porque, novamente, para classificar como um transtorno, a gente precisa ter frequência, intensidade e um sofrimento que justifique aquele diagnóstico, né? Ou seja, precisa atrapalhar a minha vida ou a vida das pessoas que convivem comigo de maneira significativa a ponto da gente classificar. Então, não é fácil ter um transtorno mental, tá? É fácil no sentido de não é todo mundo que vai preencher todos os critérios necessários para entrar numa classificação. Pelo contrário, é a minoria das pessoas que vai preencher esses critérios para entrar de fato numa classificação, tá? E aí vem as perguntas. A primeira pergunta aqui. Eu pesquisei e vi que realmente estou com todos os sintomas de burnout. Como me livrar desse transtorno, tá? Eu vou responder não só para burnout, tá? Vou responder para transtornos em geral, ok? Então vamos lá. Se você identificou, né, que você tem os sintomas e você realmente acha que você tem, o que você precisa fazer como primeiro passo é procurar um profissional habilitado para confirmar esse diagnóstico para você. No caso de transtornos mentais, a gente tem 2 profissionais habilitados para dar diagnóstico: psicólogo e psiquiatra, tá? Qual eu procuro primeiro? Tanto faz. Um bom profissional da psicologia, se você tiver um diagnóstico, também vai te encaminhar para um psiquiatra, e um bom psiquiatra com certeza vai te encaminhar para um profissional da psicologia, porque são tratamentos casados, tá? A gente precisa um do outro para fazer o tratamento, certo? Então, se você desconfia que você tem um transtorno, se você viu no Google, se você viu no TikTok, se você viu aqui no YouTube, né? E você diz, acho que eu posso ter isso, procure um profissional e tire essa dúvida. E aí vem um ponto, né, que eu queria conversar aqui brevemente com vocês sobre, que é o seguinte: o autodiagnóstico, né? Ele é sempre ruim, ele é sempre prejudicial, né?
Na minha visão, não. Por que não? Porque se eu olho no Google, né, sobre ansiedade, e aí eu digo, eu acho que eu tenho isso, eu acho que eu tenho um transtorno de ansiedade. O que que eu faço com isso? Ou pelo menos o que eu deveria fazer, que é o que eu estou orientando aqui quem está vendo esse vídeo a fazer. Eu acho que eu tenho um transtorno X. Procure um profissional da psicologia ou da psiquiatria, que são os profissionais habilitados para te confirmar esse diagnóstico. E aí você vai chegar num bom profissional e o profissional vai te dizer: não, fique tranquilo, você não tem isso, né? Tá tudo bem com você. Se você quiser seguir em terapia por outras questões, tudo bem, mas esse diagnóstico aí você não tem. Fique tranquilo. Ou então esse profissional vai dizer para você: sim, você tem. Mas de todo modo, o ponto que eu quero chegar aqui é esse diagnóstico do Google, né? Esse diagnóstico do TikTok, das redes sociais, do YouTube, enfim, é um ponto que pode fazer pessoas que estão sofrendo chegarem a um profissional que vai poder tratar daquele sofrimento. Então nem sempre é ruim, né? O que, que pode ser ruim nesse autodiagnóstico ou nesses diagnósticos de Google, né? A pessoa ela pode passar um tempo ali apavorada com aquilo, porque ela não entendeu bem, ela acha que é uma coisa muito grave e aquilo vai aumentando a ansiedade dela, né? Por isso eu estou dizendo, se você leu alguma coisa e você acha que você tem aquilo, procure logo um profissional, não fique adiando, né? Para você não ficar com essa ansiedade e preocupado demais com isso, tá? Uma outra coisa que eu acho que também pode não ser muito legal é que às vezes as pessoas elas não se conformam só em se autodiagnosticar, elas querem sair diagnosticando todo mundo, né? Então, assim, isso é complicado porque eu vou chegar pro meu tio, pro meu primo, pro meu vizinho, né? Sem ser um profissional habilitado para isso e sem estar fazendo uma avaliação, porque mesmo eu que sou psicóloga, eu não consigo olhar para uma pessoa e dizer, você tem isso. Eu preciso avaliar essa pessoa, né? Não é adivinhação. Então, assim, é complicado às vezes você fazer isso, porque você vai muitas vezes preocupar uma outra pessoa, né? Ou você vai até ofender de repente, né? Às vezes as pessoas se sentem ofendidas com isso. Então, isso muitas vezes pode ser complicado, né? Porque se você sair por aí diagnosticando as pessoas, né? Enfim. Então, só tomar cuidado com isso, tá? Mas então, se você desconfia ou se você tem certeza, né, que você tem um determinado diagnóstico, procure um profissional para que esse profissional confirme ou não esse diagnóstico, né? E aí tem que ser um psicólogo ou um psiquiatra. E a partir disso, esse profissional vai iniciar o tratamento caso você de fato tenha aquele transtorno, tá? A segunda pergunta aqui é: tento melhorar a minha alimentação, mas a compulsão por doces só piora. Como me curar desse transtorno, tá? Bom, a primeira coisa que chama atenção nessa pergunta é a seguinte: eu tenho compulsão por doces, né? Então, esse é um ponto importante que, assim, às vezes tem certos termos, né, de diagnósticos que acabaram ficando banalizados, como é o caso de compulsão. Então, as pessoas usam compulsão para aquilo que a gente chama de exagero. Então, a compulsão alimentar, né, assim como, por exemplo, o alcoolismo, que é outro transtorno, né, mas enfim, o paciente que é alcoolista, ele, via de regra, ele tem até uma bebida que é a preferência dele, digamos, o uísque. Mas acabou o uísque, se o paciente é alcoolista, ele não vai parar de beber, né? Ele vai continuar bebendo. E tem alcoolistas muito graves que bebem até perfume, bebem até álcool etílico, esse de limpeza, né? Bebem qualquer coisa que contenha álcool, tá? Então, na compulsão alimentar é mais ou menos parecido, ou seja, eu só tenho compulsão por doces. Provavelmente isso não é compulsão alimentar. Novamente, você precisa procurar um psicólogo ou um psiquiatra para fazer esse diagnóstico correto. Mas o ponto é, se é só por doce e quando acaba o doce você para de comer, talvez seja um exagero, né? Talvez não seja de fato compulsão alimentar. Então, muitas vezes, as pessoas confundem ali, né, o que a gente chama de traços ou o que seria uma coisa normal, né, porque não preenche critérios de frequência, nem de intensidade, nem de sofrimento clinicamente significativo, com um transtorno mental de fato, tá? Então, assim, eu como muito doce, eu quero melhorar isso. O que que eu faço? Procura um psicólogo, um psiquiatra que vai te ajudar no manejo desse seu comportamento alimentar. Mas talvez você não tenha compulsão alimentar se você come só doces, tá bom? E uma terceira pergunta aqui: mãe muito instável, enlouquece todos aqui em casa com a oscilação diária de humor. Eu tenho certeza que ela é bipolar. Já falei para ela do diagnóstico, mas ela não aceita. O que fazer? Então, bipolar é outro termo que também caiu nesse senso comum, assim, no sentido de fulano uma hora tá feliz, uma hora tá triste, é bipolar.
fulano uma hora fala comigo, uma hora não fala comigo. É bipolar, né? Então, o transtorno bipolar é um pouco diferente disso, né? O transtorno bipolar, normalmente são oscilações mais longas do que isso, assim, de uma hora tá triste, uma hora tá feliz, né? Então, novamente, se você desconfia, né, que a sua mãe tem, mas ela não quer procurar ajuda, assim, infelizmente não tem muito o que fazer, tá? Mas talvez ela, de fato, não seja bipolar, ela só tem uma instabilidade de humor, e aí a gente poderia até pensar em outros diagnósticos aqui, né? Mas como eu não estou avaliando o caso, não tenho maiores informações, também não tenho como fazer um diagnóstico dessa maneira, tá? Mas o fato é que, se você desconfia que você tem um transtorno, ou alguém da sua família tem um transtorno, o caminho é procurar um profissional da psicologia ou da psiquiatria para confirmar aquele diagnóstico, tá? E esse autodiagnóstico, ou seja, pesquisar coisas no Google, nas redes sociais e a partir daí deduzir que pode ter um determinado diagnóstico, talvez a gente não precise encarar isso só da forma negativa, né? Que isso talvez te gere uma ansiedade, isso talvez te gere uma angústia, né? Mas existe um lado positivo da gente encarar isso também, que é o quê? Quando eu sei um pouco sobre os transtornos mentais, quando eu tenho informações de fato corretas, né? Isso é muito importante, assim, você ter acesso a informações de qualidade, né? E não fuleiragem, pseudociências, né? Sobre transtornos mentais, mas quando de fato a informação é de qualidade, isso pode, inclusive, fazer com que a pessoa busque um tratamento de maneira mais precoce. E se a pessoa busca tratamento de maneira mais precoce, o resultado da intervenção também é melhor, né? Ou seja, a gente tem um melhor prognóstico, porque aquela pessoa viu ali de uma informação confiável, de um profissional confiável, né? Dizendo sobre os sintomas daquele transtorno, e ela disse: acho que eu posso ter. Então, vou procurar um psicólogo para saber mesmo se eu tenho. E aí, chegando lá, o psicólogo confirmou. E aí, já iniciou o tratamento, ou seja, a chance dessa pessoa ter um melhor prognóstico é bem maior do que aquela pessoa que está lá sofrendo e não faz nem ideia de que aquilo pode ser um transtorno mental e que ela precisa procurar um psicólogo, tá? Então, cabe, na verdade, a nós que somos profissionais da psicologia, da psiquiatria, fazermos esse trabalho para que a gente traga informações de qualidade, para que as pessoas possam escutar sobre o diagnóstico, pensar que talvez ela tenha aquilo ali e pecar por excesso, né? Talvez ela não tenha, mas ela vai pecar por excesso, ela vai buscar um profissional e o profissional vai tranquilizá-la e vai dizer: não, você não tem isso, fique tranquila, pode seguir sua vida, tá? Então, assim, às vezes pecar por excesso não é ruim, né? Desde que a pessoa, novamente, tenha acesso a informações confiáveis e não a invencionices, né? A maluquices sobre transtornos mentais, tá? Mas se a informação for confiável e essa informação leva a pessoa a buscar profissionais que vão poder confirmar ou não aquele diagnóstico, quanto antes melhor, né? Porque a pessoa tendo esse conhecimento, ela vai poder buscar um tratamento adequado, fazer esse tratamento e então ter mais qualidade de vida, tá bom? Então, queria conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão do autodiagnóstico, né? Que é um tema polêmico, mas eu acho que não necessariamente precisa ser algo ruim, desde que essa informação seja confiável, tá bom? Então era isso. Beijo, obrigada. Até o próximo vídeo aqui no nosso canal.